Olá, meus amigos. Aqui é o professor Karim e seja muito bem-vindo ao nosso ABC da Física. Eu trago para você o 5º vídeo da nossa maratona do MCU. Mas antes de mais nada, meu querido e minha querida, já deixe o seu like, dê aquela força para o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo quando o novo vídeo pintar aqui na área. Maravilha, então, moçada, vamos nessa! Muito bem, meus amigos, vamos continuar a nossa aula sobre o movimento circular uniforme, destacando agora a aceleração no MCU. Muito bem, eu começo então lembrando vocês da segunda lei de Newton, aquela que vai dizer assim, olha, a força resultante ou a força total aplicada num corpo é o produto da massa desse corpo pela aceleração. Eu gosto de dizer para os meus alunos que, na verdade, isso é muito mais do que uma fórmula. Ela é uma verdadeira relação de causa e efeito. Ou seja, se você quer produzir uma aceleração no corpo, é necessário que exista o quê? Uma força resultante. Lembra que a aceleração ela não vem do nada, gente. Ela é resultado, ela é fruto de quem? De uma força resultante. E para você enxergar melhor essa ideia, eu trago aqui algumas situações. Olha só a primeira. Eu tenho uma bolinha que vem se movimentando, olha, ela está em linha reta, ela tem uma velocidade de 8 metros por segundo e está passando por mim aqui agora. Imagina que ela está em movimento, ó, como eu estou agora, e de repente eu recebo uma força por trás. Eu pergunto para você assim, olha, se eu já estou andando, gente, e recebo um empurrão por trás, o que vai acontecer comigo? Eu vou aumentar a minha velocidade. Então, olha só, se você chegar aqui nessa partícula e aplicar, olha só, esse vetor força aqui, olha, uma força resultante a favor da velocidade, o que vai acontecer com essa velocidade? Essa velocidade vai crescer. Ela começa com 8, daqui a pouco ela está com 9, 10. Ora, se houve um aumento no valor da velocidade, é porque houve o quê? Uma aceleração. Olha aí a confirmação da segunda lei de Newton. Para que houvesse uma aceleração dessa bolinha, foi necessária o quê? A ação de uma força resultante. E eu vejo mais, sempre que eu tenho uma força resultante, presta bem atenção nisso, a favor da velocidade, ó, força resultante a favor da velocidade, não esqueça, o módulo ou o valor da velocidade aumenta, eu tenho uma aceleração. Muito bem, agora moçada, a segunda situação, imagina agora uma bolinha viajando em linha reta, horizontalmente para a direita, e de repente ela recebe agora a ação de uma força resultante contrária ao seu movimento. Então imagina que nesse momento ela sente a atuação de uma força resultante contrária. Na prática, isso pode ser, por exemplo, o pé no freio. Você vinha andando lá com o seu automóvel, de repente você coloca o pé no freio, e colocar o pé no freio é pensar que eu tenho uma força resultante contrária à velocidade. Eu pergunto para você, o que acontece depois que você aplica essa força resultante contrária à velocidade? O que você vai perceber? Uma diminuição no valor da velocidade. Então ele está com 8 agora, daqui a pouco ele faz assim, ó, ele vai desacelerando, diminuindo o ritmo do movimento, essa velocidade vai caindo. Nesse caso, eu também tive uma aceleração, ou se você preferir, uma desaceleração, porque eu tenho agora a minha velocidade diminuindo. Então olha só, moçada, o que está acontecendo agora nessa situação? Quando você aplica uma força resultante contrária à velocidade, o que acontece? O módulo, o valor dessa velocidade diminui. Tranquilo, né? É uma relação lógica interessante. Tudo bem? Agora, moçada, vamos pegar o último exemplo. Olha só, presta bem atenção agora. Nesse exemplo, a minha partícula, ela vinha andando em linha reta com velocidade de 8 também. Só que agora, olha o que eu vou fazer. Eu não vou aplicar uma força nem a favor e nem contra. Eu vou aplicar uma força que é perpendicular à velocidade. Mas pode isso, professor? Claro que pode. Olha só. E aí, moçada, eu vou aplicar uma força resultante perpendicular.
Eu posso dizer que essa força perpendicular, que forma 90 graus com a velocidade, veja, ela não está nem ajudando a velocidade, quer dizer, não está nem a favor e também não está nem contra. Ela está em cima do muro. Eu pergunto para você, o que acontece com uma bolinha que até então vinha andando em linha reta e de repente sente uma força para cima? Olha só, sabe quando o avião decola na pista, ele vem em linha reta, de repente ele faz isso, ó. Aqui, moçada, vai acontecer algo parecido. Veja, essa bolinha está em movimento para a direita. O que acontece se eu pegar ela em movimento e puxar para cima? Ela vai curvar para cima. Então veja que agora, pela primeira vez na história dessa aula, aparece uma mudança também na trajetória. Nos dois primeiros exemplos, a trajetória era retilínea. Agora, o que está acontecendo? Eu tenho uma trajetória curvilínea. Agora eu tenho uma pergunta para você. Supondo que só tenha essa força que é a resultante, não tem nenhuma outra, tá? Ela é a resultante, só tem ela. Eu pergunto para você, o que vai acontecer com o valor da velocidade, ó, quando essa bolinha estiver aqui? Porque por causa dessa força perpendicular, veja que a direção da velocidade mudou, né? A bolinha veio parar aqui, ó. Mas eu estou curioso para saber uma coisa. Qual vai ser o valor da velocidade da bolinha nesse ponto se você imaginar que só tem essa força resultante e nenhuma outra? O que vai acontecer, moçada? Qual vai ser o valor? Será que essa velocidade aumenta para 9? Será que ela diminui para 7? O que vai acontecer? Meus amigos, nós vamos usar aqui um recurso lógico. Como assim, professor? Dá uma olhada, ó. O que deve acontecer para que a velocidade de uma partícula aumente? Fale para mim, olha o primeiro exemplo. Por que essa velocidade aumentou, gente? Porque eu apliquei uma força a favor da velocidade. O que tem que acontecer na prática para o valor da velocidade cair? O que eu tenho que fazer? Aplicar uma força contrária. Agora, olha só. Quando eu tenho uma força resultante que não está nem a favor e nem contra, o que você acha que vai acontecer com o valor dessa velocidade? Ele não vai nem aumentar e nem diminuir. Bom, se o valor da velocidade nem aumenta e nem diminui, significa o quê? Que essa velocidade, o valor dessa velocidade vai se manter o quê? Constante. Então a lógica é essa. Quando a força é perpendicular à velocidade, ou seja, quando a força não aponta nem a favor e nem contra, a velocidade, o módulo dessa velocidade não muda. Então, meus amigos, olha só o que esse exemplo nos mostra. Sempre que você tem uma força resultante, não esquece disso, é muito importante. Sempre que eu tenho uma força resultante perpendicular à velocidade, o que acontece? O valor da velocidade nem aumenta e nem diminui. Mas o que essa força produziu? Ela produziu o quê? Uma mudança na direção da velocidade. Então veja que essa força, ela não consegue mudar o valor da velocidade, mas consegue mudar uma outra característica importante dela, que é o quê? A direção. Tá? Então essa é a ideia que eu queria que você lembrasse. Tudo bem? Agora que você tem essa ideia em mente, a gente pode pegar e particularizar isso aqui para o MCU. Olha que legal que eu trago para você agora. Imagina que você tem aqui uma mesa horizontal, tem uma bolinha vermelha presa a um barbante, tá? Aqui ligado ao centro. Tudo bem? Bom, e imagina que essa bolinha está rodando com valor de velocidade constante. Por exemplo, vamos supor que aqui a velocidade vale 8 metros por segundo. E quando ela chegar aqui, por exemplo, ó, essa velocidade continua 8 metros por segundo. Imagina que é uma mesa lisa, não tem atrito, e eu estou afirmando para você que o valor da velocidade é constante. Então, que movimento é esse? Bom, se você tem um movimento com velocidade constante e trajetória circular, esse movimento é o quê? É um MCU. Então, eu tenho aqui uma bolinha em MCU. Agora, vamos dar uma olhadinha com respeito às forças que atuam nessa bolinha. Meus amigos, qual é a vontade dessa bolinha? Toda bolinha, quando ela descreve uma curva, ela tem vontade de fazer isso aqui, ó, de escapar pela tangente. A vontade dela é escapar pela tangente. Mas, moçada, ela não escapa pela tangente, ela continua descrevendo uma curva. Agora eu pergunto para você,
Por que ela está descrevendo essa curva? Quem é que está ajudando ela a descrever essa curva? Olha lá, é o barbante, professor. O barbante, olha, a bolinha quer escapar da curva, o barbante não deixa. Peraí, meu amigo, se o barbante não deixa a bolinha escapar, eu posso dizer que o barbante, então, de alguma forma está o quê? Segurando essa bolinha para ela descrever uma curva. E você aprendeu que a força exercida pelo barbante é a famosa força de tração. Então vamos representar aqui, olha só essa tração, essa força de tração que é representada pela letra T, é ela que não deixa a bolinha escapar pela tangente. É ela que garante que a bolinha vai mudar a direção da velocidade. Agora, meus amigos, olha que coisa interessante. Se eu perguntar para você assim, olha, qual é o ângulo entre a tração e a velocidade? Olha aqui nesse desenho, fica mais fácil. Veja só, meus amigos, veja que a tração aqui, ó, se eu olhar isso aqui de cima, olha meu olho aqui, tá, ó. Coloquei meu olho aqui em cima. Então imagina que eu vou olhar agora essa mesa por cima. O que eu vou ver? Vou ver a bolinha aqui, o centro está aqui. E olha só, ao longo do barbante eu tenho quem? A tração aqui, ó. Perfeito. Meus amigos, quantos graus a tração forma com a velocidade? 90 graus. Eu tenho uma força que é perpendicular à velocidade. Guarda isso para mim. Meus amigos, existem outras forças atuando na bolinha? Tem. Olha só, para você enxergar outras forças, vou pedir para você fazer assim, olha. Vamos olhar essa mesa de frente. Ó, eu tô aqui, ó, eu vou olhar de frente essa mesa. Ó, moçada, vou fazer um desenho aqui do lado para você, ó. Aqui é a superfície da mesa, tá bom? Aqui é um pezinho da mesa, aqui é outro pezinho da mesa, tá? Aqui é o centro. Olha a bolinha aqui, ó. A bolinha girando em torno desse centro, tá? Maravilha. Então a bolinha tá fazendo isso aqui, ó. Quando eu olho de frente, o movimento seria assim, tá bom? Muito bem. Nesse momento, se você tirar uma foto da bolinha, quantas forças você tem nela? Vamos lá? Eu tenho a terra querendo puxar ela para baixo com a força peso. O que mais que eu tenho? Moçada, por que a bolinha não afunda? Porque o plano da mesa, a superfície de madeira da mesa, exerce uma força para cima chamada normal, isso mesmo. E além dela tem quem mais? Tem a força no barbante, ó. Olha aí o barbante aqui, olha aí a tração apontando para o centro. Tudo bem? Então essas são as três forças que atuam na bolinha. Agora preste atenção aqui comigo. Meus amigos, a bolinha, quando ela gira, ela fica girando no mesmo nível, ó. Ela não fica fazendo assim, ó. Ela fica no mesmo nível sempre. Então, se ela não fica oscilando nem para cima nem para baixo, ou seja, roda no mesmo nível, é porque a normal e o peso se anulam. Por isso que ela fica no mesmo nível girando. Agora, olha para mim e eu pergunto para vocês. Das três forças que você tinha, quem é a força que sobra? Quem é a força resultante da combinação das três? É a tração. Moçada, essa força resultante, que é a tração, é uma força que faz 90 graus com a velocidade. O que eu aprendi aqui? Quando eu tenho o caso de uma força resultante formar 90 graus com a velocidade, o que vai acontecer? O valor dessa velocidade nem aumenta e nem diminui. O valor dessa velocidade é constante, por isso que se nesse momento a velocidade é 8, ela fica girando com 8 o tempo todo. Olha que interessante. Agora presta atenção que eu vou dar um nome técnico para isso. Essa força resultante, presta bem atenção, que aponta para o centro da curvatura. Essa força resultante, olha, aqui por exemplo a curvatura poderia ser por aqui. Essa força resultante que aponta para o centro da curvatura, ela tem um nome na física. Ela se chama força resultante centrípeta. FRCP. Você lê assim, ó, força resultante centrípeta. Moçada, toda a força resultante, o que ela faz mesmo? Ela é capaz de produzir um efeito chamado o quê? Aceleração. Então essa força resultante centrípeta, ela vai produzir um efeito chamado aceleração centrípeta. Então vem aqui comigo nesse desenho. Essa atração, que é a força resultante que aponta para o centro, o que ela é capaz de fazer? Vou desenhar agora. Ela é capaz de produzir um efeito chamado
aceleração centrípeta, ACP. E se você quiser calcular o valor dessa aceleração centrípeta, você vai usar essa relação aqui, deveras importante para o seu aprendizado. Sempre que eu quero calcular a ACP, a aceleração centrípeta, o que eu faço? Eu pego o valor da velocidade ao quadrado e divido pelo raio da curvatura. No caso, a curvatura é circular, então eu vou dividir pelo raio dessa circunferência. Então, meus amigos, se eu perguntar para você assim, quem é a aceleração do MCU? Responde para mim, quem é? Professor, é a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela sempre aparece quando um corpo descreve uma trajetória retilínea. Tá bom, moçada? Então, se perguntarem para você, MCU tem aceleração? Tem. Como é que ela chama? Centrípeta, que é V quadrado pelo raio. Até aqui, tá tudo bem para você? Beleza? Agora, moçada, eu vou te passar mais uma ideia que é importante lá para a resolução de problemas. Olha só, a partir dessa relação da resultante centrípeta, só lembrando que no sistema internacional, a unidade da aceleração centrípeta normal, metro por segundo ao quadrado, tá? Não tem nada de especial aqui com relação à unidade. Muito bem, agora olha só o que eu vou mostrar para você. Eu posso chegar aqui, moçada, e mostrar outras relações que aparecem no estudo da aceleração centrípeta. Veja só comigo então. Olha só, a aceleração centrípeta é V quadrado dividido pelo raio. Tudo bem, né? Eu só copiei aqui. Só que, como a gente está estudando o movimento circular uniforme, você aprendeu que o movimento circular uniforme ele tem essa velocidade linear que é dada em metros por segundo, mas tem também aquela velocidade chamada angular, que a gente representa assim, ó, pela letra ômega, que é dada em radiano por segundo. Tudo bem? E você também sabe que existe uma relação muito especial entre a velocidade linear em metros por segundo com o ômega em radianos por segundo. Você lembra? Olha só essa relação especial a qual me refiro. Nunca se esqueça que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, o famoso V igual a ômega R, tá bom? Olha o que eu vou fazer agora, é um lance aritmético, dá uma olhadinha. No lugar do V, eu vou trocar por ômega R, você entendeu? Ó, V, ômega R. Perfeito, professor. E aí eu continuo, ó, elevo ao quadrado, ó lá, elevo ao quadrado, divido pelo raio, maravilha. E aí você aplica aqui a distributiva, ó, papá, fica ômega quadrado vezes o raio ao quadrado, tudo bem? Dividido pelo raio, maravilha. O que eu posso fazer? Esse raio aqui em cima e esse raio aqui embaixo corta, mas vai sobrar um raio aqui ainda. Então quanto que vai dar isso, moçada? Ômega ao quadrado vezes o raio. Olha que interessante, meus amigos. Eu posso calcular a aceleração centrípeta agora de duas formas. Se ele me dá a velocidade em metros por segundo, eu vou fazer V quadrado dividido pelo raio. Agora, se ele me dá o ômega, que é a velocidade angular em radianos por segundo, eu posso usar ômega quadrado vezes o raio. São duas possibilidades, você chega ao mesmo resultado. E para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês mais uma relação sobre aceleração centrípeta. Olha comigo então, ó. Olha a segunda relação. Pegando esse resultado, a aceleração centrípeta é ômega quadrado vezes o raio, beleza? Olha o que eu vou fazer, moçada. Ômega quadrado é ômega vezes ômega, não é verdade? Vamos colocar aqui, ó, ômega vezes ômega vezes o raio, tudo bem? Olha lá, eu abri ômega quadrado como sendo ômega ômega. Mas, moçada, olha para cá um pouquinho. O que é mesmo ômega R? Opa, professor, eu já vi esse filme hoje, ó. Ômega R estrelando V. Ah, professor, quer dizer então que no lugar do ômega vezes R, eu posso colocar V, que é a velocidade linear, sim. E aí, olha que interessante. A aceleração centrípeta, então, será igual a quem? Ao produto da velocidade angular pela linear. Quer dizer, se você pegar a velocidade linear
e multiplicar pela angular, você obtém também a aceleração centrípeta. Então veja que você tem aqui, meus amigos, 3 maneiras de calcular a aceleração centrípeta. Você pode fazer v² pelo raio, ou ω² vezes o raio, ou a multiplicação da velocidade linear pela angular. Agora, olha para cá. Para você que vai prestar o vestibular, não se preocupa em ter que ter mais 3 fórmulas para guardar. Não, não é isso. Eu fico muito feliz se você guardar só essa. Se você guardar só essa, tá muito bom. Se você quiser chegar nessa daqui, é só você lembrar que V igual a ômega-r, aí você chega nela também. Essa aqui, moçada, eu estava ali com a faca e o queijo na mão, eu só quis te mostrar. Mas se você souber somente essa daqui, já tá bom demais. Beleza, moçada? Então tá bom, olha, a gente vai continuar no próximo vídeo falando da transmissão de rotação, a questão de acoplamentos, a questão de polias. É interessante, eu aguardo você então. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ajude-o a crescer. Compartilhe com todos os seus amigos que querem saber um pouco mais sobre a aceleração no movimento circular uniforme. No mais, eu desejo a vocês as melhores energias, deixo o meu forte abraço e até a próxima. Valeu!